Ok, irmãos, nós estamos estudando Gênesis 15 e hoje vamos terminar a exposição desse capítulo. Falta um trecho pequeno, nós vamos então caminhar sobre ele. É importante que os irmãos se recordem, os irmãos se lembrem, que o trecho que estamos estudando, que começa no versículo 7, nós dividimos em 4 pronunciamentos de Deus. Esse trecho tem 4 pronunciamentos de Deus. E nós temos estudado lentamente cada um desses pronunciamentos. E temos extraído lições deles e temos visto a importância desses pronunciamentos para todo o restante da história bíblica. Eu tenho frisado aqui, não me cansei de frisar, que esse capítulo, Gênesis 15, por narrar aqui a história do pacto abraâmico, essa expressão usada pelos teólogos para se referir a esse episódio, o pacto abraâmico. Eu tenho frisado que o pacto abraâmico, consubstanciado aqui no capítulo 15 de Gênesis, é uma das porções, se não a mais importante, uma das mais importantes de todo o Novo Testamento. Nós não conseguimos compreender todo o restante da Escritura, isso passando por todo o Antigo Testamento, passando pelos profetas todos, chegando no Novo Testamento e seguindo em frente e até as verdades escatológicas presentes no Novo Testamento. Nós não conseguimos compreender essas coisas se nós não entendermos o que aconteceu aqui em Gênesis 15. Em Gênesis 15, Deus prometeu a Abrão uma descendência numerosa e prometeu a Abrão uma terra. E nós aguardamos o dia em que o desfrute dessa terra, a famosa terra prometida, a terra da promessa, será desfrutada, essa terra será desfrutada em paz pelo povo de Israel, pela descendência de Abraão, essa descendência com o coração transformado. Nós aguardamos esse dia e cremos, à luz de outras porções das Escrituras, cremos, quando nós comparamos essa promessa com outros trechos dos profetas, nós cremos que o Senhor Jesus, quando Ele voltar, Ele vai então inaugurar um reino glorioso. E nesse dia, quando Ele inaugurar um reino glorioso, então essa promessa da terra será cumprida de forma plena. Então o povo judeu, que anela por essa terra há milênios, o povo judeu, no coração de quem Deus impingiu um amor intenso por essa terra, a terra da promessa, a terra dos patriarcas, o povo habitará nessa terra, o povo judeu habitará nessa terra, e habitará nessa terra segundo os termos do novo pacto que nós aprendemos aqui nesses dias, o novo pacto acerca do qual nós lemos aqui nesses dias também. Esse povo habitará lá em paz, sem nenhuma ameaça externa, sem inimigos ao redor tentando prejudicar a sua paz, o desfrute pleno da sua paz. E mais do que isso, o povo habitará nessa terra prometida, habitará em paz nessa terra prometida, e além disso habitará nessa terra prometida com o coração transformado, com o Espírito Santo habitando neles. Será um povo santo que se converterá ao Messias. Em Sião estará o libertador, e ele apartará de Jacó as suas iniquidades. E nós cremos que isso acontecerá quando o Senhor voltar. O Senhor estabelecerá o seu trono em Jerusalém, e haverá então essa transformação nacional. E nós que somos crentes, nós que cremos no Messias, participaremos também dessa bênção, quando estivermos com o Senhor, reinando aqui no seu reino milenar. Nós temos estudado os pronunciamentos aqui de Deus. O primeiro pronunciamento, nós vimos, está no versículo 7, e nós estudamos o versículo 7, e falamos sobre esse versículo aqui, reservamos um sermão inteiro para falar sobre o primeiro pronunciamento no versículo 7. O primeiro pronunciamento é a repetição da promessa da terra, e nós já estudamos isso já alguns domingos atrás. O segundo pronunciamento está nos versículos 8 a 11, e o segundo pronunciamento é o comando para os preparativos da aliança. A aliança exigia um ato solene.
A aliança exigia que ela fosse formalizada por meio de um ato solene. E aqui nos versículos 8 a 11, nós aprendemos que o Senhor deu um comando para que os preparativos para a aliança fossem feitos. No domingo passado, nós entramos no terceiro pronunciamento. O terceiro pronunciamento está nos versículos 12 a 16 e se relaciona à predição da escravidão e do êxodo. E nós estudamos então o terceiro pronunciamento, caminhando até o versículo 15. Nós não conseguimos, na semana passada, estudar todo o terceiro pronunciamento, a predição da escravidão e do êxodo. Nós chegamos só no versículo 15 e não falamos sobre o versículo 16. Mas vamos olhar para o versículo 16, vamos entender o que o versículo 16 diz e vamos depois então entrar no quarto pronunciamento. O quarto pronunciamento está nos versículos 17 a 21. E o quarto pronunciamento de Deus é o enunciado solene da promessa pactual. Então nós terminamos o capítulo 15 com esse enunciado, com a promessa, com o pacto sendo selado definitivamente por Deus. Vamos então olhar o versículo 16. Deus, nessa parte, nessa porção, nos versículos 12 a 16, ele fala da escravidão do povo no Egito e do êxodo, e ele explica que a descendência de Abrão herdará a terra. Ele explica isso. Ele fala que Abraão morreria, iria para os seus pais em paz, morreria em paz, seria sepultado em ditosa velhice, ou seja, ele não veria nesta vida o cumprimento da promessa, ele não possuiria a terra, pelo menos não nesta vida. Nós cremos na ressurreição dos mortos, nós cremos que um dia Abrão se levantará dentre os mortos, e nós cremos que um dia ele possuirá essa terra quando o Senhor voltar. É muito interessante observar o que diz o texto de Mateus 8. Vejam o que diz Mateus 8, é um episódio curioso que nós temos aqui. Mateus 8, no versículo 5, Jesus faz uma breve alusão a isso. O Senhor, nos seus ensinos, no capítulo 8 de Mateus, ele faz uma breve alusão a isso, ele não se aprofunda nisso, mas ele faz uma referência a esse fato. Observem o que diz o texto, em Mateus 8 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E agora vejam o versículo 11, ele faz uma breve alusão ao desfrute do reino na terra prometida por Abrão, no futuro. Ou seja, Abrão vai se levantar dentre os mortos. E veja o que ele diz: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Ele está falando deste mundo aqui. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, está falando desta terra, e tomarão lugar à mesa. Com quem? Com quem? Com Abraão. Quem são esses que virão do Oriente e do Ocidente? Jesus está fazendo uma referência aos gentios, porque ele tinha acabado de verificar a fé de um gentio.
quem são então esses que vêm do Oriente, que virão do Oriente e do Ocidente? As diversas nações, os diversos povos que vão se curvar naquele dia diante do rei. Ele regerá todas as nações com cetro de ferro. E essas nações todas virão adorar o rei em Jerusalém, conforme dizem os profetas. E o texto aqui, Jesus diz o seguinte: eles chegarão e tomarão lugar à mesa. E quem estará lá na mesa? No reino, desfrutando plenamente da terra. Quem estará lá? Abrão, Isaque e Jacó, no chamado reino dos céus. Esse reino é chamado reino dos céus, não é o céu. No capítulo 13 ele fala de novo do reino dos céus, se referindo às realidades terrenas. Mas o Senhor menciona aqui esse dia, em que Abrão estará ali, sentado na mesa, no reino, e receberá as nações que virão do Oriente e do Ocidente. Então a promessa feita a ele se cumprirá. Mas Abrão, na ocasião em que estamos estudando, ele teria ali o seu tempo de vida, e ele não veria ali, no seu tempo normal de vida, ele não veria o cumprimento dessa promessa. O Senhor disse: eu dei a você esta terra, mas Abrão nunca desfrutou da posse dela. Mas esse versículo mostra que um dia ele desfrutará. Um dia, quando o Senhor voltar, o Senhor que não mente, o Senhor cujas promessas ele sempre as cumpre, todas elas, o Senhor cumprirá essa promessa dada a ele. Naquele dia, Abraão estará ali, na mesa, no reino, e receberá as nações. O versículo 15 diz que isso não aconteceria nesta vida, ele seria sepultado em ditosa velhice. Mas o texto prossegue falando sobre a descendência de Abrão. Ele volta a falar sobre a descendência de Abrão. O Senhor disse que, no versículo 13, que a sua posteridade, a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e seria reduzida à escravidão, e seria afligida por 400 anos. Deus está falando aqui sobre o tempo de escravidão no Egito, nos dias de Moisés. Ele está falando sobre isso. O versículo 14 fala: também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Está falando sobre o Êxodo. Por que Deus está falando sobre isso nessa altura da preparação para o pacto? Porque Abrão está perguntando: Senhor, como eu saberei que vou possuir essa terra? E então Deus está explicando como a descendência dele possuirá a terra. Ele agora então diz o seguinte no versículo 16, respondendo a pergunta de Abraão, ele explica como a descendência dele possuirá a terra. Ele diz: na 4ª geração tornarão para aqui. Ele diz: o que é a 4ª geração nós não sabemos ao certo. Talvez seja uma referência aos 400 anos de escravidão, sendo cada geração 100 anos. Mas alguém pode dizer: mas 100 anos não é muito para uma geração? Sim, para nós uma geração, 100 anos é muito. Mas no capítulo 21, versículo 5, nós aprendemos que Abrão gerou Isaque quando ele tinha 100 anos. Então, para Abrão, uma geração não seria muito dizer que uma geração seria de 100 anos. Então é possível que essa 4ª geração seria o período logo depois dos 400 anos de escravidão. Ele diz: na 4ª geração tornarão para aqui. Agora a pergunta que é levantada por nós: por que Deus demoraria tanto tempo para fazer com que os descendentes de Abrão possuíssem a terra? Por que tanta demora? Porque eles seriam escravizados no Egito, ficariam lá 400 anos, teriam que ser libertos depois e voltar para a terra depois, e tudo isso acontecer por quê? O versículo 16 responde, o versículo 16 explica o motivo. Ele diz: porque não se encheu ainda a medida da iniquidade
dos amorreus. O que isso significa? Isso aqui explica muita coisa. Segundo a análise desse versículo, enquanto o povo de Israel estivesse sendo escravizado no Egito, os povos cananeus estariam crescendo em iniquidade. Isso iria acontecer. O povo de Israel no Egito, os séculos ali se passando, os séculos ali correndo, enquanto eles eram escravizados, os povos que habitavam em Canaã estariam crescendo em iniquidade, mais e mais, mais e mais, mais e mais. No final de 400 anos, então a iniquidade dos amorreus, a iniquidade dos povos que habitavam em Canaã, chegaria a um ponto tão alto, que seria o momento de Deus punir aquele povo. E punir aquele povo de forma brutal. E como Deus puniria aquele povo de forma brutal, violenta, severa? Ele puniria aquele povo de forma brutal, violenta e severa, através do povo de Israel que seria liberto. Essa era a estratégia divina. É por isso que o povo de Israel ficou 400 anos no Egito. Deus estava sendo paciente com o povo de Canaã. E a iniquidade do povo de Canaã estava crescendo, aumentando cada vez mais. Depois de 400 anos, chegou a um nível tão elevado que Deus disse: agora é a hora da punição. Então ele libertou o seu povo, e o seu povo caminhou rumo à terra, e capitaneados por Josué, eles entraram na terra, e isso explica para nós por que a conquista de Canaã foi tão violenta. Se os irmãos lerem a história de Josué, ou o livro de Josué, os irmãos vão dizer: não dá para entender um Deus como esse. Não dá para entender. Como Deus pode ser tão severo? Agora nós entendemos. Isso está acontecendo porque Deus esperou 400 anos. A iniquidade desse povo chegar a um ponto insustentável. É por isso que a conquista da terra por Josué foi tão severa, foi tão violenta. Deus chegava e dizia o seguinte: olha, matem todos, desde os menores até os mais velhos, todos. Não deixem ninguém vivo, absolutamente ninguém. Quando nós lemos essas ordens em Josué, nós nos assustamos. Senhor, o Senhor não é um Deus de amor? Nós pensamos. Mas quando contrapomos essas ordens sanguinárias, severas, pesadas, a esse texto, então nós entendemos. O Senhor é severo sim, mas a sua severidade tão terrível, ela só é despejada numa fúria incontida depois de séculos e séculos e séculos. O Senhor é tardio para se irar, mas quando Ele se ira, não queira estar perto. Ele é paciente, Ele é tolerante, Ele é longânimo, por séculos e séculos e séculos. Mas, num dado momento, a iniquidade chega num nível tão alto, que Ele então, que está sentado ali no seu trono, em silêncio, sem nada fazer, sem nada dizer, apenas observando, então Ele diz: basta. E Ele se levanta. Meus irmãos, e quando isso acontece,
ninguém permanece de pé. O que é importante aprender disso é que o Senhor, são lições que devem impingir consolo no nosso coração e temor. Consolo por quê? Porque Ele é demorado, porque Ele é paciente, porque Ele é longânimo, porque Ele espera, não espera um dia nem dois, nem um ano nem dois, espera séculos. E isso deve impingir em nós tranquilidade, louvor, gratidão, porque Deus é assim. Mas também deve impingir em nós temor. Por quê? E como estamos dizendo aqui, quando Ele se levanta, então a sua fúria é incontida. Nós já vimos isso na história do dilúvio. E notem, quando a sua fúria se manifesta por causa desse alcance da iniquidade a níveis intoleráveis, então a punição não é sobre um indivíduo, sobre 2 ou 3 indivíduos, sobre uma casa ou sobre uma família, não. A punição de Deus é no nível nacional e até no nível global, universal. Nós vimos isso já uma vez acontecendo na história do dilúvio. Deus observou ali a iniquidade do homem que chegou a tal nível, a tal ponto que Ele disse: eu vou acabar com a raça humana totalmente. Eu só vou salvar 8 pessoas. E agiu assim. E aqui Ele está dizendo que chegará o momento em que a sua paciência vai se esgotar com os cananeus. E Ele vai se levantar, mas isso iria demorar muito ainda. Mas quando Ele se levantasse, Ele iria arrasar com as nações cananeias. Como aquelas nações chegaram num nível tão grande de iniquidade? Como elas eram? O que elas faziam? Para Deus olhar para elas e observar a conduta delas e dizer: isso tem que parar, chega, é a hora da punição. Para Deus chegar nesse ponto, o que elas tiveram que fazer? Nós aprendemos o que elas tiveram que fazer. O texto de Moisés, no próprio Pentateuco, Moisés algumas vezes diz: por esta causa, por causa desses procedimentos, o Senhor expulsou essas nações da terra. Moisés diz isso algumas vezes no Pentateuco. E nós podemos então ler esses textos e descobrir qual era o perfil moral daquelas nações que fizeram com que o Senhor se levantasse numa fúria tão terrível e arrasasse todas elas. Eu vou dar 2 exemplos para os irmãos. Vejam o texto de Levítico. Vejam o texto de Levítico. Há aqui uma descrição, uma delas, do procedimento daquelas nações. Os irmãos vão entender o que faz a paciência de Deus se esgotar. O que faz a paciência de Deus se esgotar? Vejam Levítico 18, observem o versículo 20. O que faz a paciência de Deus se esgotar? Com uma nação, com um povo, com um país. Vejam o que diz: nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. Adultério. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Aqui, a idolatria, e notem, a idolatria presente aqui é uma idolatria assassina. Moloque recebia o sacrifício de bebês. Bebês eram mortos sobre os braços incandescentes de Moloque. Moloque era um deus feito de bronze, e ele era oco por dentro, e ele era então preenchido com brasas, e os seus braços ficavam estendidos, e os adoradores de Moloque pegavam bebês e colocavam sobre os braços incandescentes de Moloque. As nações faziam isso, aquelas nações faziam isso, e o texto fala: nem profanarás o nome do teu Deus.
o desrespeito para com o nome de Deus, a pessoa de Deus. Quando se fala nome de Deus, não são somente as palavrinhas, as sílabas. Quando se fala nome de Deus, é uma referência à sua pessoa. É zombar da pessoa de Deus, é desprezar a pessoa de Deus, é zombar das suas coisas, da sua palavra, dos seus ensinos, dos seus mandamentos, do seu povo. Tudo isso é profanar, é zombar do nome, da pessoa de Deus. Ele diz: eu sou o Senhor. E ele prossegue dizendo: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. E ele prossegue: nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele, é confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis. Por quê? E ele diz: porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós, e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Por que a fúria de Deus veio sobre aquelas nações? Por causa desses pecados. Vocês conhecem algum outro povo que comete esses pecados? Quando o Senhor olha para o nosso povo, a nossa nação, e coloca sobre ela a régua ou o termômetro da sua ira, onde será que esse termômetro está marcando? Porque o que eu vejo aqui é quase uma descrição exata da nossa sociedade. É terrível isso. A fúria de Deus, a taça da sua fúria contra o nosso povo está prestes a transbordar. Se esse Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro, se ele é assim e continua assim, então o seu olhar para com o nosso povo é um olhar terrível. Vejam Deuteronômio 18. Nós vimos aqui pecados sexuais. Mas veja Deuteronômio 18, versículo 9. São apenas 2 exemplos que eu quero passar para os irmãos do perfil desses povos que despertaram a fúria incontida de Deus. O texto diz em Deuteronômio 18, versículo 9: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Estou lendo Deuteronômio 18, 9, versículo 10 agora. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Aqui entrou todo macumbeiro que você vê no Brasil, está aqui dentro. Todo macumbeiro, espírita. Espírita consulta morto? Aqui. Ah, mas temos que... Eles servem Jesus. Abominação. Os espíritas são abominação diante de Deus. E eles fazem crescer a ira de Deus contra o nosso povo. Espíritas, cartomantes, pais de santo, toda essa raça satânica, diabólica, repugnante, toda essa gente faz com que o nosso povo seja um alvo da ira de Deus, da ira incontida de Deus. E não somente essas pessoas, mas todos, conforme vimos em Levítico, todos os que se entregam a todo tipo de promiscuidade sexual, conforme nós lemos em Levítico 18.
Por causa dessas coisas, Deus olhou para aquelas nações e Ele viu um Brasil. Deus olhou para aquelas nações e Ele disse: eis aqui um Brasil. É hora de me levantar e acabar com esse povo. Meus queridos, quando eu leio algo assim, eu percebo que o nosso povo está em terríveis condições. Há 30 anos atrás, nós sequer ouvíamos falar de alguns pecados que hoje são praticados à luz do dia em praça pública. Há 30 anos atrás, nós sequer ouvíamos falar, nós nem sabíamos que certos pecados existiam. Nem sabíamos. Hoje, esses pecados são praticados em plena luz do dia, em praça pública, nas avenidas, nas praças, e conseguem mesclar esses pecados imundos, repugnantes, sórdidos, conseguem mesclar tudo isso com as mais terríveis blasfêmias contra Deus e contra o seu Filho crucificado. É algo que nós nunca pudemos imaginar há umas poucas décadas atrás. E que se desdobra diante de nós, se desenrola diante dos nossos olhos, debaixo da luz do meio-dia. Onde estaremos nos próximos 30 anos? Não consigo imaginar. Não dá para imaginar. Porque essas descrições que são feitas aqui, são descrições que fizeram Deus desembainhar a sua espada e punir aquelas nações. Eu não sei por quanto tempo mais o Senhor será paciente com o nosso povo. Eu não estranharia se um terrível cataclisma caísse sobre o nosso país, trazido pelo próprio Deus, dizimando a nossa população. Seja pela guerra, pela doença, pela peste, não sei. Não posso profetizar nada. O que eu sei pela Bíblia é que haverá uma grande tribulação que sobrevirá ao mundo todo, mas eu não sei, será que o Senhor se levantará contra nós antes disso? Será que antes dessa grande tribulação sobrevir a todo mundo, será que o Senhor se levantará e julgará a nossa nação, o nosso povo, o nosso país? Nós não sabemos. O Senhor tenha misericórdia. Nós aprendemos, nós temos certeza de que um dia a ira de Deus chegará no seu apogeu em relação ao mundo inteiro. No Apocalipse, no capítulo 18, nós vemos isso. Nós temos certeza disso. Nós sabemos que um dia a sua ira chegará no seu apogeu mais uma vez, abrangendo todos os países, todas as nações. Veja o que diz Apocalipse 18. Nós vemos lá, Apocalipse 18, 4 e 5, diz assim, falando aqui sobre Babilônia. Babilônia é todo o sistema anti-Deus que vai dominar o mundo nos dias da grande tribulação. O texto diz assim no versículo 4 de Apocalipse 18: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, ela é Babilônia, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Versículo 5: porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. E o texto prossegue dizendo que o Senhor então derrama a sua ira contra Babilônia, que é todo esse sistema cultural que vai dominar o mundo no futuro. Mas, será que o Senhor vai tratar a nossa nação com fúria também antes daqueles dias? Não sabemos. Nós não sabemos. Mas o nosso povo ultrapassou os limites. O nosso povo tem ultrapassado os limites da tolerância de Deus. Nós não sabemos o que há de vir. O texto prossegue. Os irmãos ficam preocupados. Eu não profetizo nada.
fiquem tranquilos, não sou profeta. É que eu vejo textos como esse, irmãos, e esses textos revelam a mente de Deus. Revelam até onde Deus suporta, na sua paciência. Revela até onde Ele vai, na sua longanimidade. São textos que mostram que certas práticas adotadas por uma cultura específica, quando observadas por Ele, faz com que Ele diga, chegou o momento de punir. E quando nós comparamos isso com a nossa geração, nós nos assustamos, porque dizemos, com base nestes textos, nós percebemos que a paciência de Deus com o nosso povo está chegando ao fim. O que acontecerá? O Senhor virá? Ou há algo antes preparado para o nosso povo? Não sabemos. Nós temos que orar pelo nosso povo. Senhor, tem misericórdia desse povo ignorante, desse povo que zomba do Senhor, desse povo que não conhece ao Senhor. Estende um pouco mais a sua paciência. Tem misericórdia do Brasil por causa de nós. Nós estamos aqui, nós somos afetados por tudo isso. Ajuda, faça com que haja um despertamento. Faça com que o seu povo, o povo redimido, comece a fazer diferença. Comece a anunciar a palavra com maior intrepidez. Comece a testemunhar com mais coragem. Comece a levantar a voz e dizer, isso é pecado, o Senhor odeia isso. Nós somos medrosos, nós estamos com medo, nós estamos acuados. Nós ficamos com pavor de nos manifestarmos e dizermos, olha, isso é condenável, temos medo. Vão nos chamar de homofóbicos. Que medo de ser chamado de homofóbico. Pela madrugada. Nós somos covardes. Quando nós deveríamos, com paciência, com o temor e tremor de Deus, nos aproximar das pessoas e dizer, olha, eu sei que vocês criaram rótulos contra nós, mas eu tenho algo a lhe dizer. Com temor e tremor diante de Deus, o seu comportamento é um comportamento reprovado por Deus. E por causa desse tipo de comportamento, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você deve se arrepender. Há uma vida diferente. Há uma vida de perdão, de alegria, de paz, de pureza. O Senhor Jesus veio a esse mundo para nos apartar dos nossos pecados, para fazer com que tenhamos vida e vida em abundância. Isso que você tem não é vida. Viver na lama não satisfaz o coração. Comer lixo moral não satisfaz a fome da alma. Você deve conhecer o pão puro que é Cristo. Você deve beber da água que Ele dá, comer do pão que Ele dá. E então conhecer sim a verdadeira vida, e rios de água viva fluirão do seu interior, e você encontrará a verdadeira satisfação no seu viver. Você precisa de perdão. Você tem que se arrepender dessas coisas, buscar o perdão na cruz do Filho de Deus, pedir para ser lavado, purificado, santificado por Ele, fazer parte do seu povo, ser participante da sua herança. Essas coisas são necessárias a você. Do contrário, o seu caminho vai de mal a pior, e você cairá finalmente nas garras da fúria de Deus, sob a espada da fúria de Deus. Você tem que se livrar disso, e só há refúgio disso aos pés da cruz. Nós temos que dizer isso às pessoas. Não temos que zombar delas, agredi-las, desrespeitá-las, odiá-las. Não temos que fazer nada disso. Mas nós temos que nos aproximar delas e dizer, eu tenho uma mensagem para você. É preciso arrependimento. Arrependa-se. O Senhor está com a sua mão estendida, pronto para salvar. Nós temos que fazer diferença, queridos. Nós estamos quietos demais, com medo demais, e por causa disso, a medida de iniquidade dos amorreus que nos cercam tem chegado a proporções insuportáveis. E o Senhor poderá sim derramar a sua fúria, a sua ira sobre a nossa nação. O texto ensina que dessa forma
o povo de Israel chegaria na terra. Senhor, como saberei que hei de possuí-la? E na mente de Abrão certamente havia a pergunta: Senhor, como saberei que a minha descendência vai possuí-la? Então Deus responde: eles virão para cá, mas eles não serão somente herdeiros da terra, eles serão também o machado na minha mão. E eles punirão esse povo por causa de tantos séculos vivendo na podridão e na maldade. E nós chegamos então ao quarto pronunciamento. Vejam o quarto pronunciamento, são 4 pronunciamentos de Deus. Esses pronunciamentos estão ligados à aliança de Deus com Abrão. Deus agora vai fazer a aliança, Deus agora vai selar a aliança, é uma cerimônia muito linda. Vejam o que acontece aqui, os irmãos talvez não achem muito linda a aliança, porque ela é um pouco sangrenta, eu acho linda demais. Eu não sou um pastor sanguinário, mas eu acho bonita a aliança pelo seu significado. Há um significado solene, magnífico aqui, que nós vemos no modo como essa aliança se perfaz, no ato solene que é descrito aqui. Os irmãos devem se lembrar, quando os irmãos olharam para o item 2, os irmãos devem se lembrar que Abrão recebeu a ordem de juntar alguns animais, matar alguns animais, juntar esses animais e colocá-los numa disposição em que houvesse um corredor entre as metades. Veja aí no versículo 9, diz assim: respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Então tem 5 animais aqui que ele pega. E tomando todos esses animais, diz aqui o texto, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves, porque eram muito pequenas, não dá para partir. Mas o que ele fez? Ele fez um corredor. Um corredor. Pegou uma vaquinha, uma novilha é uma vaquinha, de 3 anos. Matou e cortou no meio. Colocou as metades, uma de cada lado. E foi fazendo assim com os outros animais. Fez um corredorzinho. Está preparado o cenário para a aliança. E nós nos lembramos disso porque estudamos isso aí alguns dias atrás. Mas vejam então o que acontece agora. O texto diz assim no versículo 17: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. É a segunda noite. Nós aprendemos que essa conversa de Deus com Abraão começou numa noite. E Deus inclusive chamou Abraão para fora para contar as estrelas no céu. Diz: veja as estrelas do céu, conte as estrelas. E Abraão viu aquilo e Deus disse: assim será a sua posteridade. Foi a primeira noite, o dia todo passou, veio o pôr do sol, versículo 12 fala do pôr do sol. E agora então chega a noite plena, a noite completa, a alta noite. Diz assim o 17: e sucedeu que, posto o sol, a segunda noite então se inicia. Houve densas trevas, a escuridão. É o momento em que o pacto será selado. Mas é interessante notar o cenário, porque não é um cenário festivo. É um cenário sangrento. E é um cenário de escuridão. E nós já vimos, quando nós olhamos o versículo 12, nós vimos que Abrão estava sonolento, caiu um profundo sono sobre ele. E ele teve pesadelos horríveis e terrores terríveis. A celebração do pacto não foi nem um pouquinho terna, nem um pouquinho gostosa. O que nós temos aqui é um cenário pesado. Abraão ali em meio a visões terríveis, de um pavor terrível, e agora vem as trevas terríveis, os animais ali, os animais partidos ao meio, aquele corredor sangrento. Nós aprendemos que as aves do céu, as aves de rapina estavam atacando aqueles animais. Abraão, antes de dormir, tinha enxotado aqueles animais. É um cenário terrível, de pavor, de temor. E então o que acontece? O texto diz: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante. O que é isso? É uma fornalha. Esse é um fogareiro fumegante. Não podemos pensar que é uma velinha, não é isso, não é uma lanterninha, não, mas é uma fornalha. Uma fornalha de que sai fumaça. Essa é a descrição presente aqui.
essa fornalha de que sai fumaça apareceu. Deus se manifestou através disso. E juntamente nessa fornalha não havia somente fumaça saindo dela, somente brasas. Não, brasas e fumaça, não. Havia também uma tocha de fogo. Era um fogareiro mesmo, uma grande tocha de fogo apareceu. E Deus se manifestando dessa forma, passou pelo corredor. E assim ele selou o pacto. E alguém diz, mas é assim que se sela o pacto? Que história é essa? Abraão adormecido, Deus se manifesta dessa forma terrível, com uma fornalha. Isso lembra o Sinai. Deus no Sinai se manifestou assim também, com fogo, manifesto em relâmpagos, e muita fumaça, e escuridão e trevas. Aqui nós vemos um cenário semelhante, e Deus então se manifesta dessa forma terrível e passa no meio dos animais. E o que significa isso? Nós podemos aprender algo sobre o significado disso quando nós olhamos outras partes do Antigo Testamento, uma em especial. Claro que nós aprendemos sobre isso quando olhamos também a história dos povos. Quando nós vemos a história dos assírios, os costumes dos assírios, os costumes dos arameus. Era assim que eles selavam uma aliança. Quando os assírios e os arameus, 1000 anos antes de Cristo, faziam uma aliança, fechavam um contrato, o que eles faziam? Eles pegavam um animal, partiam no meio o animal, e colocavam as partes uma de frente das outras. E então, eles dois juntos, passavam juntos pelas partes. E assim, passando juntos pelo corredor, com os pedaços ali ao lado, eles selavam um contrato. Essa era a maneira de formalizar o fechamento de um contrato. Essa era a maneira de selar uma aliança. Eram os costumes dos povos. É o que está acontecendo aqui. Nós aprendemos isso quando olhamos para a história dos povos antigos. Mas existe um texto interessante que mostra o significado disso. Veja Jeremias capítulo 34. Veja o que diz Jeremias 34. Acompanhe na sua Bíblia. Veja o significado disso. Jeremias 34. É um texto que lança luz sobre esse costume. Observem o que acontece em Jeremias 34. Há um problema terrível aqui. Vejam o que diz. Observem o versículo 8. Jeremias 34, 8. Diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. Houve uma aliança aqui. A aliança consistia do compromisso de que todos os judeus que tivessem escravos libertassem esses escravos, se os escravos fossem judeus. Escravos judeus deveriam ser libertos por seus senhores judeus. E houve então uma aliança em que eles se comprometeram a fazer isso. Vejam a sequência. Todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo forro, cada um o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos, obedeceram e os despediram. Eles cumpriram a aliança? Cumpriram. Fizeram aliança. Olha, nós nos comprometemos a libertar os escravos judeus que nós temos. São nossos irmãos, nós somos judeus, somos israelitas, não podemos ter escravos judeus, não podemos ter escravos israelitas, a lei não permite isso. Nós nos comprometemos, nós fazemos uma aliança. Nós vamos então, por meio dessa aliança, libertar os servos judeus que nós temos. E obedeceram, e cumpriram a aliança. Mas, olha o versículo 11, sempre tem um mas. Falou de Israel, sempre tem um mas.
Vejam o versículo 11. Mas depois se arrependeram. Voltaram atrás. E fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido forros. E os sujeitaram por servos e por servas. Eles cumpriram o pacto, mas depois fizeram o quê? Quebraram o pacto. Foi um cumprimento temporário. Eles quebraram a aliança. Quando nós continuamos a ler o capítulo, então nós aprendemos como foi que eles selaram esse pacto. Vejam o versículo 18. Agora Deus vai falar. Deus vai dizer o que vai fazer diante dessas pessoas que não cumpriram o contrato. Esse contrato era o contrato com base na palavra de Deus. Deus ordenava que fossem libertas aquelas pessoas. O pacto era sério. Vejam então o que Deus diz àquele povo. Diz assim: portanto, versículo 17: assim diz o Senhor, vós não me obedecestes, para pregoardes a liberdade, cada um a seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor. E aqui o Senhor é irônico. Ele diz: eu apregou a liberdade para vocês. A liberdade para a espada, para a peste e para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. 18, prestem atenção agora, o 18 é importante. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Eu farei com esses homens o que eles fizeram com o bezerro. Eles partiram o bezerro ao meio e selaram o pacto passando pelo meio das metades. Eu farei com eles, já que eles não cumpriram o pacto, eu farei com eles o que eles fizeram com aquele bezerro. 19. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. O que significava passar no meio das partes? Significava o seguinte: isso que aconteceu com os animais deverá acontecer com aquele que quebrar a aliança. Isso que aconteceu com esses animais partidos ao meio, entre os quais nós passamos, selando o pacto, isso deverá acontecer com quem não cumprir a aliança que estamos celebrando agora. E então nós voltamos para Gênesis 15. E nós olhamos para o que aconteceu. E nós descobrimos que somente uma parte passou entre os pedaços. Abraão passou entre os pedaços? Não. Então somente uma parte se comprometeu, dizendo: notem a mensagem presente aqui. Notem a mensagem presente aqui. Que eu que passo por essas metades, seja amaldiçoado e morto, se eu não cumprir o que eu estou falando. Isso é possível? É possível de eu ser amaldiçoado e morto? Não. Ou seja, esse pacto vai se cumprir. E se Abraão passasse junto, haveria algum risco? Se Abraão passasse junto, haveria um grande risco. Mas Deus não permitiu que Abraão passasse junto. Só eu vou assinar o contrato. Só eu. É mais fácil eu morrer e ser partido ao meio do que esse pacto ser quebrado. Pergunta aos irmãos:
O povo terá a terra ou não? Terá. Terá. É mais fácil Deus morrer e ser esquartejado do que essa promessa não se cumprir. Deus assinou o contrato. E a sua assinatura vale. E não pode ser cancelada. É impossível que ela seja cancelada. Vocês podem dizer, mas por que Deus se comprometeu nesse nível tão grande? Não bastava ele só prometer, já não é suficiente? Sim, claro que é suficiente. Mas Deus quis transmitir a Abraão o grau intenso, o grau máximo de certeza de que ele iria cumprir a sua promessa. Deus quis transmitir a Abraão e a sua posteridade, e a todos nós que conhecemos a sua palavra, o grau máximo de certeza de que ele iria cumprir a sua promessa. Imaginem que eu me aproxime da minha filha mais velha, Isabela, e faço uma promessa para ela. E digo o seguinte: Isabela, eu vou lhe dar uma carteira de motorista. Custa caro uma carteira? É caro? Então, talvez eu mude a promessa em algum momento. E ela confia em mim, ela diz, pai, eu sei, eu prometo isso para ela, e ela diz para mim, pai, eu sei, eu confio em você, o senhor é homem de palavra, e eu acredito que você vai me dar essa carteira de motorista. E eu digo, não, eu quero colocar isso por escrito, e quero registrar em cartório. E eu quero, inclusive, assinar uma nota promissória com o valor da carteira de motorista. E se eu não cumprir isso, você poderá então me processar. E me cobrar em juízo. Eu quero dar tudo isso para você. Eu não quero só te dar a promessa. Eu quero te dar um contrato assinado com firma reconhecida. Quero lhe dar uma nota promissória com o valor da carta. Para lhe dar certeza absoluta de que eu vou lhe dar a carteira de motorista. Eu preciso fazer isso? Não preciso fazer isso. Mas eu faço isso para transmitir para minha filha, da forma mais intensa possível, que eu vou cumprir essa promessa. Eu me humilho fazendo isso. Não seria uma forma de me humilhar? Já imaginaram? Eu levando um contrato para ser registrado em cartório, reconhecer firma, dar uma promissória para minha filha, para que ela acredite em mim. Não seria uma humilhação para mim? Seria uma humilhação para mim, eu fazer isso. Mas eu me humilho para criar nela, no coração dela, a certeza absoluta de que eu vou cumprir essa promessa. Para poder dizer, eu sei que aconteça o que acontecer, eu nunca vou duvidar. Meu pai vai me dar a carteira de motorista. Não estou prometendo não, é só uma ilustração, viu? E assim Deus selou o pacto. Assim é o nosso Deus. Deus é assim conosco. Ele nos promete e Ele enche o nosso coração de certeza. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que somos fracos. Ele sabe que nós duvidamos. Então Ele nos cerca de várias garantias, dizendo, olha, ainda que o céu e a terra passem, eu não vou invalidar a minha aliança com vocês. O Senhor Jesus fez algumas promessas para nós. Ele disse que prepararia um lugar para aqueles que creem nele. Nós podemos ter certeza, podemos estar seguros que as palavras dele jamais passarão. Todo aquele que confia no Senhor, que deposita nele sua confiança de vida eterna, pode fechar os seus olhos nesta vida em paz, seguro, com o coração sereno, sabendo, o Senhor me preparou um lugar, porque Ele faz promessas, e as suas promessas nunca falham. O crente então, ele pode se aproximar da morte, e deitar-se ali serenamente no seu leito de morte, de agonia, de dor. Ele pode se deitar ali, e ele sabe, ele tem certeza, ele descansa sabendo, eu sei que fecharei os olhos agora, e eu sei que não vou abri-los mais neste mundo, mas o meu coração está em paz, porque o Senhor Jesus me fez promessas.
promessas de vida eterna, de perdão, de um lugar na sua casa, de estar com Ele, de cear com Ele. Eu posso fechar os meus olhos e descansar, porque Ele prometeu e as suas promessas nunca falham. Esse é o nosso Deus. Ele quer mostrar para nós, com todas essas coisas, que as suas promessas são firmes, que o universo pode desabar, que o sol pode se apagar, que as estrelas podem cair do firmamento, mas as suas promessas permanecem de pé. Pobre do homem, quão infeliz é o homem que não desfruta dessas promessas. Quão vazia é sua vida, quanta agonia ele experimenta dentro dele, quão imenso é o abismo que há dentro da sua alma. O homem que não tem essas promessas, que não sabe o que é descanso, que não é bem-aventurado, porque não desfruta das promessas de Deus. A súplica que nós fazemos por você que está aqui hoje, e por você que está nos assistindo em casa, é que você se aproxime do Senhor Jesus Cristo e diga a Ele: Senhor Jesus Cristo, eu quero participar, eu quero ser um beneficiário das suas promessas incondicionais, das suas promessas que não se movem, das suas promessas permanentes, das suas promessas que não desabam. Eu quero ser um beneficiário delas, eu quero invocar o seu nome, e o Senhor prometeu que quem invocar o seu nome será salvo. Eu quero invocar o seu nome e dizer: Senhor, perdoa-me, Senhor, salva-me, Senhor, transforma-me, Senhor, dá-me da tua herança, concede-me essas coisas. Eu creio no Senhor, no Filho de Deus crucificado, ressurreto, eu creio de todo o meu coração. Eu quero desfrutar das suas promessas e ser bem-aventurado e ter paz, descansar nelas, provar desses rios de água viva dentro do interior, comer, me saciar com o seu pão, me embriagar com o seu vinho. Eu quero essas coisas, eu quero participar das suas promessas maravilhosas. Os céus e a terra passarão, mas elas não, e eu quero desfrutar delas. É momento de você fazer isso, se você não tem ainda isso. É momento de parar de rastejar pela vida. É momento de parar de sentir sede na alma. É momento de parar de agonizar nesse deserto interior. É momento de se aproximar do Salvador e pedir água, e pedir pão, e pedir vinho, e desfrutar do perdão e da vida que Ele dá hoje. Senhor, torna-me pela fé em Cristo um participante das suas promessas que não passam, das suas firmes promessas. Faça isso hoje. Venha para o reino do Cristo adorável. Venha fazer parte do povo de Deus, o povo santo, o povo perdoado. Venha fazer parte do povo lavado, do povo habitado pelo Espírito Santo, do povo cheio de esperança, do povo odiado pelo mundo, mas amado pelo Pai. Venha fazer parte desse povo, pela fé em Jesus. E o texto então termina dizendo: naquele mesmo dia, é uma declaração solene esta. Essa expressão, naquele mesmo dia, é uma declaração solene. Marca solenemente aquela ocasião. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Eu pedi para o pessoal da transmissão exibir um mapa para mim, para que os irmãos conhecessem essa terra. O queneu, o quenezeu, são os vários povos que habitavam ali. O queneu, o quenezeu, o cadimoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Eles habitavam nesta terra. E aí está a terra. Os irmãos devem ver. Está muito pequeno esse mapinha, né? Está um pouquinho pequeno. Mas os irmãos devem ver aí o rio do Egito, que aparece aí. Ali, do lado esquerdo dos irmãos, está o Wadi El Arish. Esse é o rio do Egito.
Não é o Nilo. Não é o Nilo porque o povo tinha já morado no Nilo, não fazia sentido eles saírem do Egito e entrarem na Terra Prometida, se a Terra Prometida já era onde eles estavam. Então aí está o rio do Egito. O Adi é um ribeiro, não é o Nilo, é um ribeiro. O rio do Egito. Essa é a fronteira sul da terra que Deus prometeu. E ao norte, os irmãos vêm ao norte ali, o Eufrates, ali, no alto. Essa é a terra que Deus prometeu a Israel. Essa aí. Eles possuem essa terra hoje? Não. Não possuem. E lembrem-se, eles vão possuir essa terra toda, em paz, sem ameaças, e com o coração transformado. Essa é a promessa do novo pacto. Aí neste lugar. Por alguma razão, Deus impingiu no povo de Israel um amor profundo por esse pedaço de terra e por Jerusalém. Eu ganhei de presente um livro que eu terminei de ler ontem à noite. Eu quase devorei o livro. É um livro chamado A Porta dos Leões. Esse livro, A Porta dos Leões, ele narra a Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando os exércitos israelenses tomaram a Cidade Velha em Jerusalém e outras partes também de Israel. Eles tomaram a Cidade Velha em Jerusalém e chegaram ao Muro das Lamentações. Meus irmãos, eu chorei lendo o livro, é coisa mais linda. Mas o que é lindo de ver é o amor dos soldados por aquela terra. Os irmãos têm que ler esse livro, anote aí, A Porta dos Leões. São testemunhas oculares, participantes da guerra, são pilotos, são soldados, são pilotos de tanques de guerra, de helicópteros, de aviões, são, enfim, todas as forças armadas de Israel envolvidas na batalha e diversos soldados então dando seu testemunho pessoal acerca do envolvimento daquela guerra, quando eles conquistaram a Cidade Velha de Jerusalém e chegaram ao Muro das Lamentações. Irmãos, é curioso notar os testemunhos, é um livro secular e muitos soldados são ateus, muitos são ateus. Mas mesmo assim, mesmo sendo ateus, eles dão testemunho do amor deles por aquela terra. E eles em lágrimas ali diante do Muro das Lamentações, quando conquistaram o Muro das Lamentações, em lágrimas eles diziam, nunca mais vão nos tirar daqui. Essa é a nossa terra. Esse é o nosso lugar. Nunca mais vão nos tirar daqui. E diziam isso com lágrimas, chorando, um amor profundo por Jerusalém, um amor profundo pela terra. De onde vem isso? Até soldados ateus. Aliás, a maioria. Mas aquele amor intenso, um amor que não é normal. Não é como o amor do brasileiro pelo Brasil, não é. Se bem que estamos precisando crescer um pouco mais no amor pelo Brasil, né? Mas temos amor pelo Brasil. Mas o amor daqueles homens, irmãos, é algo além do normal. E o amor deles por aquela terra é visto também no hino nacional de Israel. Os irmãos, não sei se os irmãos viram em casa e acompanharam ali a tradução do hino. É um hino muito lindo, o hino nacional de Israel. Vou pedir para que coloquem aqui também o hino nacional de Israel com a tradução da letra. É muito lindo. Eu estava decorando, estava indo bem até, mas é meio difícil, não consegui decorar tudo, decorei alguns pedaços. Mas eu estava aprendendo já a cantar o hino nacional de Israel. Mas vejam que diz o hino, tem aqui a letra do hino. A letra do hino traduzida, eles vão cantar em hebraico, é uma pessoa que canta em hebraico, mas tem a tradução. E vejam, observem mais para o final do hino, a esperança que esse povo tem. Observem, pode soltar o hino aí. Leva penima nefesh Yehudi homia ulfate mizrach kadima ayin letzion Sophia, od love
אותם חופשי בארצנו, בארץ ציון וירושלים. אותם חופשי בארצנו, בארץ ציון וירושלים. Será que um dia isso vai acontecer? Vai. Um dia o Messias virá. E o povo de Israel será um povo livre na sua terra, em cumprimento às promessas feitas a Abraão, a Davi e aos profetas. Eles habitarão seguros sobre o cetro adorável do Rei dos Reis. E todos aqueles que creram no Messias estarão lá. Eu estarei lá. E você? Você estará lá? Beijai o filho. Beijai o filho enquanto há tempo, para que ele não se ire ao longo do caminho e você seja consumido em sua ira. Beijai o Messias, curve-se diante do Messias, para que você participe desse reino adorável, que é a esperança de Israel. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esse texto maravilhoso de Gênesis 15. Ó Deus, sua palavra é maravilhosa, rica, e enche o nosso coração. Ó Deus, nós aguardamos o dia em que a criação será redimida do cativeiro da corrupção. Nós aguardamos o dia em que o rei se assentará no seu trono e separará as ovelhas dos bodes. Nós aguardamos o dia da grande ceia com Abraão, Isaque, os patriarcas e os profetas. Nós aguardamos esse dia em que do Oriente e do Ocidente as nações se aproximarão e virão adorar o Rei em Jerusalém. Nós aguardamos esse dia glorioso em que haverá paz em todo o santo monte de Sião. Nós aguardamos esse dia que é a esperança de Israel, mesmo daqueles que não creem no Senhor. Ó Deus, nós aguardamos esse dia e te louvamos, porque em Cristo podemos nutrir acesa essa esperança. Abençoa-nos, Senhor, que olhemos sempre para o horizonte da história, aguardando aquele dia em que o mal será derrotado, o reino do Senhor será inaugurado, e aquela oração que o Senhor ensinou, venha o seu reino, será atendida. Nós pedimos por aqueles que não têm essa esperança, que rastejam por este mundo sem esperança alguma, vazios, ó Deus, no coração. Que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor acenda a chama da fé em seu peito, e que eles possam crer no Senhor Jesus Cristo e adorá-lo, e fazer parte, ó Deus, desfrutar dessa esperança também. Em nome dele nós pedimos. Amém.